você falou do peso, 12 quilos, eu falo do peso, mas é muito mais, acho que muito mais importante do que essa materialização é o que a gente está sentindo por trás. Quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, a sua vontade é só chorar, não é? E aí ele falou assim, tem uma chavinha aí na sua cabeça, só precisa virar essa chavinha. Olá, sejam muito bem-vindos a esse podcast Supere Seus Limites. Eu sou o Marcos Rinaldi e nesse podcast nós vamos falar sobre como esse podcast, a função dele é ajudar você a chegar a uma conquista memorável para o seu corpo e para a sua mente. E hoje eu estou aqui com dois convidados mega especiais, o Marcelo e a Ellen, que são desafiantes, participam do programa Desafio 365, é um programa que a gente promove. E eu queria agradecer, primeiro, por vocês terem aceito esse convite e estar aqui batendo esse papo. A ideia é realmente bater um papo super descontraído, um papo entre amigos aí. Então, muito obrigado por vocês terem aceito e sejam bem-vindos a esse podcast. Que isso, obrigado você, Marcos, pelo convite. A gente estava, até semana passada eu estava gravando, pensando que seria uma oportunidade legal da gente também estar aqui, falando um pouco da nossa história, de como a gente entrou e tem sido o nosso trajeto aí nesse programa. Mas quem assistiu o primeiro, o Marcelo é o responsável, na verdade, técnico aqui pelas gravações. Então, o Marcelo trabalha com foto, com filmagem, e ele estava ali gravando lá de lá da câmera e eu convidei, inclusive, no meio da gravação do primeiro podcast, né? Marcelo, já vamos gravar o segundo, estão convidados, porque é uma história bem bacana, vocês vão entender essa história. Ellen, obrigado pelo convite, tá? Por aceitar esse convite. Quando eu fiz o convite, ela falou, mas eu sou um pouco tímida, tá? Eu falei, relaxa, nós vamos bater um papo, não tem mais ninguém aqui, estamos só nós três. Tem umas pessoas lá do lado de lá assistindo, mas enfim, relaxe, muito obrigado pela generosidade de compartilhar um pouco da sua história, dessas vivências aí. Pra gente é uma honra, né, poder compartilhar com as pessoas, né, toda essa vivência que a gente está passando agora. Que legal, e é uma baita vivência, né? Então, assim, hoje nesse podcast nós vamos falar muito sobre o que eu considero um dos segredos, uma das chaves para se alcançar uma conquista memorável para o seu corpo, para a sua mente, para chegar à foto de uma conquista memorável, como a gente fala muito aqui no canal, se você está ouvindo pelo podcast, se você de repente está vendo pelo YouTube, aí, né, você vai me ver falando muito sobre essa conquista memorável, e eu considero o tema de hoje, no decorrer vocês vão entendendo, mas eu realmente considero um dos segredos para se alcançar essa conquista memorável, um pouco disso tudo que nós vamos conversar hoje. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que se você quer ter uma conquista memorável para o seu corpo, e essa conquista pode ser emagrecer, para alguns é emagrecer, para alguns é fazer uma corrida, para alguns é fazer uma pedalada mais longa, para alguns é aprender a nadar, para alguns é sair do sedentarismo, ter uma vida mais saudável, né? Então, cada um sabe o que é a sua conquista memorável. Lembrando que a gente não está falando de corpo perfeito. No primeiro podcast, eu ressaltei até com a Ariane, falei, Ariane, muito legal, a gente tocou num assunto, eu falei, olha, é legal a gente estar ressaltando que nós não estamos aqui falando de idealização de um corpo perfeito, não é isso. Não é necessariamente sobre emagrecimento, muitas vezes sim, porque vai fazer parte de uma autoestima para muitas pessoas, para algumas não, mas é sobre estar extrair o seu melhor, é se desafiar. Então, tudo que a gente vai falar aqui, é importante ressaltar que não é necessariamente sobre, ninguém está falando sobre chegar no corpo perfeito, porque ele não existe. Existe a sua melhor versão, o que você quer fazer com o seu corpo, como você quer estar. Então, acho que vocês vão concordar comigo que é muito sobre isso, né? Mais do que uma idealização de um corpo perfeito. Não é absolutamente sobre isso que a gente fala. E aí eu quero começar falando como eu conheci o Marcelo, antes de fazer algumas perguntas e começar esse bate-papo. Conheci através da profissão mesmo, né? Começamos a fazer alguns trabalhos e tal, relacionado até a algumas outras necessidades, uma outra empresa que eu tenho. E aí a gente foi um dia para uma visita, nós estamos em Campo Mourão, aqui no Paraná,
e fomos fazer uma visita a uma cliente. Na verdade, fomos fazer uma filmagem em Maringá, a uns 100 quilômetros aí mais ou menos de distância. A gente foi batendo um papo e aí eu comecei um discurso, né, Marcelo, sobre esse tema que eu sou extremamente apaixonado. Né? Eu comecei a falar do programa, comecei a falar de conquistas, do que já tinha acontecido e que a gente ia lançar a primeira turma, que a gente estava refazendo. E o Marcelo de cara interessou, falou assim, nossa, cara, eu tô precisando muito disso, que legal e tal. Então foi o primeiro contato que a gente teve conversando a respeito de desafio, foi exatamente nesse momento. Você lembra desse dia, Marcelo? Lembro sim. A gente foi lá fazer essa gravação e eu fui ouvindo o Marcos 100 quilômetros. E voltou. E voltei ouvindo mais 100 quilômetros. Foi uma lavagem cerebral. Foi, mas assim, eu já sempre, desde 15 anos, eu ia para academia, só que eu tive muito, era sempre momentos, né? Eu ia lá 2 meses e parava, já nadei, já fiz muita atividade. E nessa época que você me conheceu, eu estava no meu pico máximo de gordura. Eu tinha acabado de fazer uma cirurgia e eu fiquei em casa, né? Não fiz nada de atividade, até porque já não era tão frequente, né? E acabei engordando muito. Acho que o Marcos viu, né? Que eu tava meio gordinho. Eu também, né? Na verdade, eu também. Nós, né? O carro foi... Eu tava, em relação a hoje, 19,5 kg mais pesado. Eu tava 12,5. 12,5. Era bastante. E aí o Marcos você foi, né? Eu lembro, você falou assim, a gente tem essa ideia e foi explicando pra mim. E eu já, nem você falou, de cara eu já falei assim, eu vou fazer esse negócio aí. Legal. Foi na hora. Eu tenho interesse em fazer e tal. E aí, uma curiosidade que eu tenho Ellen, chegou o Marcelo, porque eu conversei 2 horas com ele, consegui passar essa paixão pelo programa e tal. Acho que eu tive muito tempo para passar isso e até pelas vivências que eu já tinha tido, né? Quem, de repente, não viu o primeiro podcast aí, que tem uma parte da história, na verdade, eu tive um processo de emagrecimento de 21 quilos e aí corri uma meia maratona. E depois, num dado momento, só que isso foi meio levado, assim, meio, vamos fazer e tal, sem muita técnica, sem muita, assim, sem nada muito estruturado. E depois eu tive um probleminha de joelho, já tinha um problema, esse probleminha deu uma agravada. E eu parei e engordei de novo, 20 quilos de novo, no começo lá eu estava com 108. Depois fui para 87 e depois voltei para 107 quilos. Então, quando eu comecei essa edição que a gente está participando, que eu também estou participando como um desafiante, eu estava com 107 quilos. Então, assim, isso foi... quando a gente conversou, na verdade, eu falei que ia voltar a fazer esse trajeto. Falei, não, olha, eu juntei tudo que eu sabia, tudo que eu conhecia de técnica, tudo que me fez ter percorrido esse caminho e os ensinamentos do que me fizeram voltar a engordar de novo para moldar um formato que pudesse me ajudar e ajudar as pessoas também. Né? Então eu tive esse tempo para falar disso para você. E como é que foi daí, Ellen, quando ele chegou em casa? Porque a minha dúvida foi, eu fiquei pensando, como é que foi quando o Marcelo chegou em casa e de repente chamou a Ellen? Eu sei que nem sempre, às vezes o casal consegue fazer as coisas juntos. Eu acho que eu não falei ainda, mas eles são casados, viu, gente? Depois eu vou perguntar aqui. Aliás, há quanto tempo vocês são casados? 11 anos. 11 anos, desde 2009. 2009. Legal. Que bacana. Já tem uma longa história junto. Uma filha maravilhosa. Já passamos por altos e... gordos e magros nesse período aí. Não, a gente tem uma história parecida lá em casa. Fases já. E assim, como é que foi, Ellen? Quando ele chegou em casa te falando o quê? Como que ele te convenceu a participar? Na realidade, assim, ele chegou bem empolgado e a gente é muito parceiro, sabe? Na hora que ele falou, eu já topei. Então, assim, eu falo que a gente é muito parecido, sabe? A gente pensa muitas coisas, assim, sabe? Parecidas. Então, na hora que ele falou, eu já topei. Falei, não, vamos fazer isso aí. E eu quero, porque, assim, como você falou, né? No outro podcast sobre a foto memorável, a minha foto memorável é uma foto ruim. Sim. A que você tinha até então. Sim, a gente estava no nosso trabalho fazendo um pré-wedding lá em Santa Catarina e eu estava sentada no meio de umas pedras e ele tirou uma foto minha sentada. E assim, eu não tirava mais fotos. Eu cheguei a um ponto assim
que eu me odiava. Eu não me olhava, eu me olhava no espelho, eu sentia ódio do que eu tava vendo. Então, assim, aí ele tirou aquela foto, daí eu falei assim, não acredito que você tá tirando foto minha. Aí eu fui levantar pra brigar com ele, pra apagar dele, então vem aqui, apaga a foto. E aí eu levantei, enfim, não apaguei a foto, eu nem quis ver a foto. Aí um tempo depois, aí eu tinha até esquecido dessa foto. Daí eu falei assim, não, eu tenho que começar a fazer alguma coisa. Aí eu comecei a fazer academia, mas assim, tudo muito assim, muito leve. Ia, não ia. Comecei a fazer dieta e desanimava. A disciplina sempre pega a gente, né? Sim, Eu e passei ele muito tava por isso. nesse momento da cirurgia, né? E daí eu tava sozinha e ele chegou com essa ideia. Eu falei, não, partiu, bora. Eu falei, eu preciso emagrecer, a gente precisa, e por uma questão de saúde. Na realidade, assim, o meu intuito de entrar no projeto e o emagrecimento foi por conta, assim, a princípio eu falei, eu quero saúde. Eu não quero, assim, um corpo perfeito, não quero pernas definidas, eu quero saúde, porque minha família já tem um histórico, né, ruim de saúde, e eu falei assim, eu não quero isso pra mim. Então, vamos começar a mudar e falei, se a gente tiver cada vez pior, que exemplo a gente vai dar pra nossa filha, né? E foi assim, na realidade Isso é muito forte. Sim, eu topei na hora, assim, eu falei, não, vamos, daí ele me explicou tudo certinho, eu falei, não, vê lá certinho e eu quero muito. Legal. E assim, você falou da questão de saúde, e aí é claro, como você disse, dessa questão de olhar no espelho e tal, e não sendo, né, hipócrita aqui, Sim. é claro que essa questão, eu acho que até em especial para a mulher, eu talvez esteja falando uma bobagem aqui, mas também é muito importante no quesito autoestima, né? Não, eu não tinha mais, não tinha. Eu só me criticava, eu me odiava, eu era mal-humorada, muito, muito. E assim, eu deixei muitas vezes eu sair de casa por não ter roupa que me servisse, ou eu vou sair comprar alguma roupa. Daí, assim, só encontrava roupa mais senhora, porque tava bem cheinha, né? Uhum. E eu deixava de sair, eu chorava muito, muito, muito mesmo. E eu já tinha passado por alguns processos de emagrecimento, mas assim, eu já tomei vários tipos de remédio para emagrecer, muitos. Eu cheguei a passar por uma lipoaspiração, eu coloquei minha vida em risco, na época, assim, maturidade, querer ter um corpo legal e tal, mas assim, eu nunca tratei o meu psicológico, eu nunca me disciplinei, eu nunca parei para pensar assim, nossa, talvez seja o meu psicológico, entendeu? E nisso que o projeto ajudou muito a gente, muito, muito, muito. Essa disciplina de ter que fazer criou um hábito assim, sabe, que mudou muito. Legal. Eu tô aqui até um pouco emocionado, na verdade, te ouvindo falar, sinceramente, porque, na verdade, a gente fez, antes de iniciar a gravação, a gente fez um briefing aqui. Eu falei, eu vou falar mais ou menos para vocês o que eu vou perguntar. Como Sim. é de costume, tá? A gente pegou, passou algumas perguntas básicas aqui, até para falar, tem algum assunto que vocês não querem que entre, tá? Então, a gente passa nessas perguntas aí. E, na verdade, não teve nenhum, né? Falou, não, tudo ok com as perguntas e tal, mas, na verdade, eu não tinha ouvido essa história, né, que você está contando, esses fatos, né, até como você se sentia, porque eu acho que, assim, é muito importante, às vezes a gente tenta materializar algumas coisas, algumas situações, igual você falou do peso, 12 quilos, eu falo do peso, mas é muito mais, acho que muito mais importante do que essa materialização é o que a gente está sentindo por trás dela, né? Então, achei, assim, muito, muito bacana você compartilhar isso com a gente, sobre esse sentimento. E aí você falou como é que você estava, daqui a pouco eu vou perguntar como é que está agora, o que melhorou, e até uma das coisas que a gente fez antes de iniciar a gravação foi, eu pedi para você assim, olha, sejam 100% íntegros, o que, olha, não a ideia, porque às vezes o pessoal, quando a gente está conversando, fala, não, vou falar alguma coisa mais para tentar agradar, para tentar, e a ideia é assim, cara, 100% integridade Sim, mesmo. sempre. Então, obrigado até por compartilhar essa questão. Eu lembro de uma frase que eu falei para ela, que a gente tem uma filha, né, de Sim. 4 anos, vai fazer agora. Como é que é o nome dela mesmo? Helena. Helena. Uma gracinha. E, nossa. E aí,
nessa época aí, eu tava tomando um café, muita coisa para trabalhar, que a gente, por conta de trabalhar com eventos, a Dá umas gente... varadas de noite. Então, assim, muita cafeína, eu não sei, na verdade, o que que era, mas eu tava sentindo uns formigamentos no braço, na perna, fiquei com medo, né? E aí eu falei para ela, falei bem assim, olha, se a gente não começar a se cuidar agora, quem garante que quando a nossa filha fizer 15 anos, a gente vai estar lá para fazer essa festa para ela? Não foi? Foi. Sabe? Então isso aí também ajudou muito ela. E a gente tava fazendo uma caminhada no bosque. Sim. E aí eu tava assim, com aquele nó na garganta, querendo chorar, porque assim, quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, a sua vontade é só chorar, não é? E aí ele falou assim, tem uma chavinha aí na sua cabeça, só precisa virar essa chavinha. E aí que eu comecei a pensar mais. Foi um pouquinho antes da conversa de vocês. Mas assim, eu já tava começando a ficar pilhada, sabe? Já Nessa querendo época mudar. eu já estava gravando, já tinha gravado alguns vídeos, e eu vi muito a Rosimar falando sobre isso. A gente acho que ainda não tinha conversado necessariamente a respeito do desafio, mas a Rosimar já estava falando. Ela já tinha falado. E sobre isso, né? Sobre você virar essa chavinha, assim. Sim. E aí eu lembrei e falei pra ela. A Rosimar hoje faz parte da equipe, é coach, ela tá fazendo também o programa e ela já perdeu, se eu não me engano, 14 quilos, alguma coisa assim. Não sei se ela vai ficar brava de eu falar isso, mas enfim, já falei. Pra essa aqui, falei É assim, muita história. filha, nós estamos dois gordos aí, daqui a pouco se nós continuar nesse ritmo aí... Nós vamos morrer. Quando eu tava com 108 quilos. E a gente tem visto muita, assim, sem fazer terrorismo, mas eu tive, por exemplo, um amigo, não vou nem, um conhecido, talvez, né, não vou, que infartou, acho que com 32 anos, infartou. E não é o primeiro, né, a gente de vez em quando ouve Teu algum percentual caso. de gordura tava em... Eu já cheguei a 44. Metade do corpo sem gordura. Imagina isso quando ela tiver 40 anos de idade, Eu tenho 50 anos. Eu tenho um amigo que foi fazer um exame, um ultrassom, e daí o médico falou para ele, ele, né, tem, assim, tá bastante obeso, bastante mesmo, e aí o médico falou para ele, você tem gordura no fígado, né? Daí ele saiu brincando, assim, falou, mas também, onde que não tem gordura? Tem gordura em todo lugar, né? Não tem como não ter gordura no fígado. Mas, e eu fui fazer agora um ultrassom, na verdade eu achei uma pedrinha no rim, semana retrasada, Tá zicado, hein, fui moço? parar, cara, joelho, pedrinha no rim, mas, e a pedrinha no rim é meio hereditária, muito mais do que alimentação e tal, na verdade minha avó tinha, meu pai tem um tipo específico lá de pedra, então, segundo o médico, pode ser hereditário. Então, assim, eu fui fazer um ultrassom e daí o médico falou, eu perguntei para ele, como é que tá a gordura, já que você tá olhando aí, investigando aí, como é que tá a gordura no fígado? Porque há um tempo atrás, né, quando eu estava antes de ter emagrecido da primeira vez, eu tinha feito um ultrassom, fazia tempo que eu não fazia, e o médico tinha falado, sem cuidar, que você tá com gordura no fígado. Mas no dia que eu fui fazer ultrassom para minha lipoaspiração, o médico falou, tá com gordura no fígado. Mas assim, deixei. A tua gordura visceral tava em 8. Tava em 8. Elevadíssima. A minha tava 13. E aí, medindo como é que chama o aparelho, gente? A bioimpedância, né? Tava dando 13, tava bem alto. E aí, eu fui agora e perguntei, como é que tá a gordura do fígado? Aí ele falou, tem um pouquinho, tá? Mas não é muito, tal. Daí eu falei, não, é que eu venho no processo de perder peso, tá? Cara, se você continuar esse ritmo, a próxima vez que você vier aqui não vai ter mais, então, tá? Porque tem bem pouquinho, tal, tá bem... então, assim, isso para quem tem gordura no fígado, aí algum médico já fala, você tem gordura no fígado, que é uma coisa preocupante no longo prazo, né? Ninguém vai morrer porque tem gordura no fígado, agora, um pouquinho, né? Mas no longo prazo isso pode trazer acarretar em alguns problemas de saúde, né? Então, interessante. E assim, como é que era a rotina lá na casa de vocês? E aí, tem uma coisa interessante, uma curiosidade, né, Ellen? Sobre o teu negócio. Qual é o teu negócio? Eu faço doce. Tem uma donateria? Donateria. Legal. E assim,
Como é que é essa rotina de... E além do que, a primeira vez que eu tive essa conversa com o Marcelo me falou assim, não, tem um detalhe importante, rapaz, tem um agravante aí nesse caso, porque ela é uma cozinheira de mão cheia. Não é só doce, o doce é o negócio que ela faz, o trabalho dela. Mas ela faz comida. Como é que era a rotina lá de vocês com essa questão de ter os doces, porque você trabalha, a sua cozinha é em casa, né? Você tem o espaço da cozinha em casa. Até vou pedir, deixa eu fazer uma propaganda dos dois. Eu falei que o Marcelo é fotógrafo, inclusive, umas fotos lindas. Quem quiser acompanhar as fotos, inclusive do Marcelo, digita lá, vai no Instagram e digita hashtag Desafio365T1, tudo junto, T1 de turma 1, Desafio365T1. Vai ver as fotos do Marcelo e da Ellen lá, que são um show à parte no programa, né? Sim. E qual é o Instagram do Marcelo? Tem do umas Marcelo, fotos lá. do fotógrafo, é marcelogimenez.fotografia. Legal. E eu não sei, como que pronuncia certo? Donuteria. Donuteria. Isso. Deixa eu falar certo, então. Como é o Instagram da Donuteria.cm. Legal. Então, o pessoal daqui tá mandando já para fora ou por enquanto só aqui na região? É mais aqui na região. Aí, às vezes, vem bastante gente o pessoal aqui da região vem e busca, sabe? Fala, eu vou estar tal dia em Campo Mourão, e aí passa lá em casa e já pega. Legal. Então, assim, pessoal aqui da região que estiver assistindo, entra lá no Instagram, dá uma olhada. Inclusive, aí tem umas fotos maravilhosas lá, né? Que é uma das especialidades, né, Marcelo? Sim, tirar foto de comida, né? É porque a gente gosta de comida, essa que é a questão, sabe? Sim. A gente tem prazer em comer. E aí tem um detalhe importante, eu falei também no primeiro podcast, que assim, tem uma diferença, quando eu falo nesse assunto, eu sou empresário da área de tecnologia, contei toda essa história no primeiro, assiste lá o primeiro podcast, vou deixar, se estiver assistindo no YouTube, eu vou deixar o link aí. E assim, eu adoro comer, eu nem gosto tanto de exercício, de atividade física, assim, para mim eu tenho que me disciplinar, não é fácil. É diferente, de repente, de uma nutricionista que tem uma paixão por nutrição, por comer bem, por comer saudável, ou um educador físico que tem uma paixão por um esporte, por um crossfit. Sim. Quando a gente fala disso, nós estamos falando de pessoas, abre aspas, extremamente comuns, normais, que tipo, cara, eu adoro tomar cerveja, que você gosta também. Não então, bebo, mas eu como, você não bebe, como. Você tira na comida. Então, assim, cara, eu gosto da cerveja, eu gosto do churrasco, eu falo que eu tenho alguns problemas, né, que eu gosto de álcool, né, eu gosto de beber, eu não bebo muito, bebo bem socialmente, mas eu gosto de beber. E esse socialmente é assim, 2 vezes por mês tomo um pouquinho de cerveja, tá? Bem socialmente mesmo. Mas eu gosto da bebida, eu gosto de massas, eu gosto de carnes e gosto de doces. Eu só tenho esse problema. Só esse. É esse o meu problema. Então é nóis. Então, assim, a gente está falando, se você se identifica com isso, essa é a linha. A gente nós não estamos conversando de pessoas, vira uma vida totalmente fitness. Não, a gente tem que ter um equilíbrio, porque a maioria das pessoas, 99,9% das pessoas, não vai passar uma vida 100% fitness. Não é uma realidade de todo mundo. Tem gente, sim, eu admiro muito, tá? Mas eu, de maneira nenhuma, vou dizer, eu sou essa pessoa, fitness, 100%. Não. O que a gente faz o que é possível, né? O que eu tento fazer, eu acho que vocês estão tentando nessa linha também, o que é possível fazer mantendo uma normalidade, mantendo uma rotina. O que dá para fazer pro resto da vida? Sem neura, virado né? uma vez e agora eu vou ser fitness e daí não aguenta fazer isso por 30 dias e volta. Exato. É o que dá para manter. Tipo, eu vou comer um doce. Cara, eu vou comer. Agora há pouco eu falei que se tiver a hora que eu coloco um chocolate lá na geladeira, eu vou lá, eu vou comer o chocolate, entendeu? E aí eu tento manter um equilíbrio. Eu preciso comer salada, eu preciso... Então, manter realmente um equilíbrio. É coisa que a gente não tinha, né, na nossa rotina. Como que era isso? Era a pergunta inicial, eu acabei avançando aqui. Era bem desequilibrada nessa questão. A gente amanhecia, almoçava salada e carne, frango grelhado. E aí na janta comia pizza ou comia lanche. Quase todos o os dias. almoço era a tentativa de... Era a gente fazer assim, exatamente, era uma tentativa de tentar ser certo e não conseguia. Aí eu falava pra ele, se eu quero, se for pra cozinhar, eu quero fazer alguma coisa gostosa. Não quero fazer comida fitness. Senão nem adianta, senão você pede uma pizza, pede um lanche,
Porque eu E não por quero... conta, às vezes, do trabalho, às vezes, muita encomenda de doces, aí a casa não estava num ambiente bom para fazer comida, realmente não tinha condição. E aí a gente comia lanche. Sim. Praticamente toda noite era lanche, pizza, sempre. A gente teve uma vibe, uma época aí também, que eu tenho um Burger King ali, a minha casa mora ali no Jardim Araucária, então eu desço na rua que eu passo em frente ao Burger King, né? E tem um drive-thru, né? Depois que abriu ali aquele drive-thru, e passou uma época aí no ano passado que, assim, por dias seguidos, né, eu ia descer, a esposa já ligava, eu tô com uma correria aqui, não deu tempo de fazer janta, não fiz nada para comer, passa e pega alguma coisa. Era o drive-thru. Essa correria é o problema, porque aí você sempre vai porque é mais prático, né? A gente não dá prioridade a gente nenhuma, a uma qualidade mínima, né? Então isso aí, e aí era sempre assim, a gente amanhecia o dia legal, todo dia amanhecia legal. Mas do café da tarde pra noite... Desandava. E na realidade, todo mundo acha assim que a gente engordou muito por conta de comer muito doce. E não é. Não é mais a parte salgada, porque assim, como a gente tá ali, eu tô mexendo, é o cheiro, vê muito, acaba enjoando. Eu passo meses sem comer um donut, sem comer um doce. Mas aí... mas no começo era difícil, até por conta, assim, de montar um cardápio, você ia provando, experimentando. Então, tinha dia, assim, que a gente comia 10 donuts. Nossa. Sabe? Pra Só poder que aí, provar eu me controlava mais na questão do doce. Aí eu fazia, daí assim, sempre tinha lá as porções de brigadeiro, sobrava um pouquinho, né? Algum creme, alguma coisa. Aí no outro dia cedo eu ia dormir, no outro dia cedo eu ia procurar, cadê? Gente, mas quem que depois da janta não dá vontade de comer um docinho? Sério, Não, ele acabava com quem? todos os doces. Fala pra mim, quem que não dá vontade de comer um docinho depois da janta? Sério. E se tá ali na mão, fácil, né? Nossa, quer ver o caramelo salgado? Ele falava assim, mas meu Deus, é tão gostoso com leite quentinho. Ele esquentava o leite, colocava o caramelo salgado. Não é gostoso? Cara, é melhor do que atividade física. É melhor do que correr, é melhor do que academia, é muito melhor. É verdade, é verdade. É muito melhor. Sentar no sofá e comer um donut com café. É mais gostoso que sair correr, não é? Esse podcast é sobre vida saudável. Mas é a verdade, né? Cara, a verdade é essa. A gente é pessoa, é comum, nem você falou. Ninguém aqui é atleta, ninguém tem alguém cobrando. Você precisa de resultado, você precisa fazer isso em determinado tempo. Na verdade, a gente eu não acho era que tem assim. a gente cobrando. A gente Agora, cobrando a gente mesmo. Agora, mas antes não tem. Sim. Ninguém tem. Então você fica livre. E essa liberdade, ela não é boa. Sim. Ela é péssima. Porque E aí você vai mandando brasa. Entrava os docinhos, aí a gente combinava, vamos fazer uma janta com os amigos, vamos fazer janta com tal amigo. E aí era massa, era churrasco. Era risoto, porque, sim, me dá prazer cozinhar. Me dá prazer. Até domingo, eu falei que eu acordei meio azeda, sabe? E eu fui cozinhar, porque pra mim é uma terapia cozinhar. Eu amo, assim, é minha paixão. Tipo, se tiver lá 30 pessoas, eu amo cozinhar, sabe? Adoro. Então, pra mim é um pouco difícil. Aí eu tentei puxar isso pro lado, assim, quero cozinhar? Quero. Então, eu vou fazer umas comidas mais saudáveis. Legal. Vou tentar cortar, vou tirar isso, tirar aquilo, que daí, pra ver se a gente consegue equilibrar. E daí eu fui mudando, fui tentando mudar e adaptando a nossa nova vida, né? Sim. Porque não adianta nada, assim, também você ter uma vida lá, você treinar que nem um louco, nossa, fazer um monte de exercício e você não comer bem. Uhum. É tempo perdido. Eu digo que é tempo perdido. Eu fiquei até... O desafio começou dia 1º, né? Primeiro dia... Isso era uma pergunta. Que dia vocês começaram o desafio? Estava aqui anotado. Que dia foi que vocês Foi dia começaram? 1º de janeiro de 2020. Mas Nós estamos hoje, na gravação aqui, 23 de junho de 2020. Então, nós estamos aí, mais ou menos, arredondando 173 dias, mais ou menos, de... E aí, assim, era bem puxado, né? O primeiro bimestre ali de atividades, era bem puxado. A fase de impacto que a gente chama, A fase de impacto. E eu fiquei 19 dias sem perder 1 quilo. Nada, zero. Até a primeira medida. Né? Exatamente. Basicamente. Terminou a primeira medida e eu não perdi peso. Nenhum, nada. Eu já estava ali, Aí,
Por quê? Porque eu estava fazendo muita atividade física, mas a alimentação ainda continuou desregulada. A gente estava desde dezembro, assim, intenso. Foi, assim, até impressionante, porque durante o mês de dezembro, a gente trabalha muito, né? Questão de encomendas e fotografia é muito puxado. E a gente treinou muito. Dezembro. Muito, porque daí a gente falou assim, já vamos se adaptando, porque daqui uns dias o bicho vai pegar. E a gente treinou bastante. Mas assim, dezembro, aquela correria, comia muito lanche depois dos eventos. Continuava ainda. Rodava 24 horas sem dormir, né? Então, assim, não faz bem. E não perdia peso, não perdia peso de jeito nenhum. Praticamente a primeira medida foi, não perdi peso nada. Tem que ter, o que vocês estão me falando então, né? Tem que ter uma associação entre a alimentação, que não necessariamente precisa ser, igual o pessoal fala, comer alface. Não necessariamente comer alface. Domingo a gente o comeu básico, carne e maionese, viu? O básico que funciona, né? Total. Eu fui domingo na minha... Meu pai tem uma chácara lá, né? Fazer um pequenininho, ele cuida de algumas coisas lá. E ele planta abóbora também. E minha mãe faz um doce de abóbora que eu amo. Eu adoro comer doce de abóbora com leite. Nossa. Vocês já comeram, né? Mas e aí eu cheguei lá, tinha creme doce de leite também, não, creme de leite eu não comi ainda. É uma boa dica. Foi mais cremoso. E aí eu cheguei lá, tá, ok. Tinha tomado meu café da manhã, ok, dentro do que eu me planejei, então, né, certinho, dentro do programado. Na hora do almoço, fui na sogra. A sogra tinha assado carne. Cara, eu peguei, vou comer um pouquinho, né, um pouco menos de arroz, vou comer carne, uma salada e tal, foi tranquilo. Cheguei lá na mãe, o docinho de abóbora lá da mamãe, o leitinho geladinho lá, que ela já deixou gelado pra mim. Cara, eu não vou comer? Claro como que eu vou falar comer. Não? Exato, e aí, então, comi sem peso na consciência nenhum. Sem entendeu? peso. Tipo, comi tranquilo à noite, daí já comi dentro da rotina, dentro do que eu me programei para fazer. Então, assim, mas super light. Eu não deixei de comer a carne assada da sogra, eu não deixei de comer o doce da mãe. Claro que, ao invés de comer, de repente, um pote desse tamanho, já vou comer um pouquinho menos. Porque você fica pensando assim, isso aqui deve ter umas 400 calorias. Para eu gastar essas 400 calorias, eu tenho que correr uma hora. Então, a gente começa a fazer conta. A atividade física, ela faz a gente se alimentar melhor, naturalmente. Porque você fica ali, eu falei assim, eu tô perdendo tempo, né? Fazendo, gente, 9 atividades por semana, pode falar? Pode. A fase de impacto é 9 atividades por semana. Nós vamos assustar a galera, mas é isso. Cara, tem uma metodologia para isso, tá, galera? Não é assim, não, tem que sair. Não é loucura, não. Tem uma metodologia. Mas assim, é bastante atividade para você não ter resultado nenhum. Então, automaticamente, você pensa, eu vou ficar fazendo tudo isso de atividade e comendo igual um condenado para não ter resultado nenhum. Então, automaticamente, nenhum nutricionista passou o cardápio para a gente melhorar a alimentação, nem nada. Nós, por nós mesmos, já foi melhorando. Já fomos melhorando. Entendeu? Eu fazia um acompanhamento, né, com o nutricionista. Sim. Aí até chegou uma época assim que eu tava... eu falava assim, eu vou voltar pro nutricionista. Ele, não vai. Enquanto você não tiver consciência do que você quer, enquanto você não estiver praticando atividade física, você não tiver certo, você não vai gastar dinheiro com nutricionista. Porque você vai perder seu tempo de novo. Porque assim, eu já passei por muitos nutricionistas. Então assim, o problema não era o nutricionista. Esse nutricionista é melhor, esse é pior. Não, era eu. O problema era comigo. Tanto que eu falei a questão de medicação. Eu fui em endocrinologistas, eu fui em nutricionistas, né? Então, foi medicação, foi cirurgia plástica, tudo, e nada. Aí vem, a dieta do não sei o quê, a dieta da sopa milagrosa. E assim, e quando você tá no fez desespero... a dieta do cão, não? Nossa, fiz. Do cão. Já fiz. Do cão. É do cão. Sim. Eu tive... A gente comeu 100 ovos em uma semana, né? Foi muito ovo. Eu não suportava mais o cheiro de ovo. Ovo e carne. Sim, ovo e carne. E farelo de aveia, farelo de... Na minha não tinha farelo, não. Era basicamente proteína. Na época que eu fiz essa loucura. Farelinho de aveia. Enfim, cara, nada contra quem faz, tá? Nada contra, mas... Mas tem... Pra mim não funcionou. Pra mim também não. E eu tive um... Na verdade, funciona na hora, né?
Funciona, você tem uma redução assim... Então, mas perde um monte por de conta ele dessa, mantém, né? mas por conta dessa redução muito rápida de peso, eu tive um desregulamento, não sei como sabe. Desregulou ali o metabolismo. Hormonal. Então, assim, eu tive que fazer consultas em um ginecologista porque eu tive problemas. Sim. Então, assim, é muito sério, é muito grave. Às vezes a gente brinca assim, é dieta, não é brincadeira esses negócios dessas dietas malucas. E ela tentou de tudo. Tudo. Todas as dietas que você pensar, ela já fez. Tudo. Eu tenho um amigo, uma amiga que é neurocientista, tenho duas amigas neurocientistas, e uma delas me falou, olha, essa restrição de carboidrato, ela falou, o cérebro se alimenta muito do carboidrato, né, eu não sei o processo ali científico como funciona, mas ela falou, ó, em essência, o cérebro, você precisa de carboidrato para o cérebro se manter ativo. Então, você tem um problema até de, vamos dizer assim, no funcionamento dos neurônios quando você não dá o carboidrato que teu corpo, que teu cérebro precisa. Ele é um consumidor de carboidrato, né? Eu não sei, talvez não esteja falando tecnicamente aqui certo e tal, mas eu sentia isso. Eu sentia, na época que eu fiz, né? Não tenho vergonha de dizer que fiz, mas assim, na época que eu fiz, eu lembro que eu tive, sabe, eu não sei se era metabolismo, mas o cérebro parece que dava uma diminuída. Eu brinquei depois com a minha esposa, parece que eu fiquei mais burro por um período, né, enquanto eu estava fazendo. O cérebro tinha mais que pegar no tranco, assim, sabe, no começo, nos primeiros dias dá uma zonzeira, assim, a pessoa fica meio... muito fraca. Né? Bastante. Então é estranho, e eu falei, eu não faço mais isso, não. E tá. Ellen, Marcelo, como é que é essa rotina lá de vocês? Como é que é essa adaptação? Porque duas pessoas precisando fazer atividade física, tem uma filha, né? Estamos ainda em um processo aí de um pouco de distanciamento social e tal, né? Então tem todos os cuidados, o filho não vai para a escola, né? Não está indo e tal. Como é que vocês estão se adaptando a essa rotina de fazer, né? Tem um número de atividades físicas que a gente convida as pessoas a fazerem nesse período. Como vocês estão se adaptando a essa rotina? Os dois, né, conseguem fazer atividade juntos. Esse dia eu vi uma postagem muito bonita sua, que foi até um dos insights, assim, para convidá-los, né? Eu vi você falando legal, assim, sobre essa questão da parceria e tal, em casal. Como que vocês se adaptam lá? Como é que é essa rotina das atividades? Como que vocês conseguem encaixar isso na semana? Porque é bastante, tem um volume interessante de atividades a fazer. Como que vocês organizam isso? Na realidade, assim, no início do ano, né, que estava mais tranquilo, não tinha nada disso de pandemia, no período que a gente estava na academia, ela ia junto, porque a academia que a gente frequenta tem um espaço kids e ela ia junto com a gente. Até hoje ela brinca, assim, que hoje não tá dando para ela ir, ela fala assim, tô com tanta vontade de ir na academia. Legal. E é um exemplo. Esses dias eu gravei um vídeo sobre isso, falando, eu tava com uma camiseta escrito filho de peixe, e o Miguel tem uma camiseta escrito peixinho, E eu gravei um vídeo falando justamente sobre isso, assim, qual é o legado que a gente está deixando para as crianças. Às vezes, desculpa te cortar, Ellen, mas acho que é importante ressaltar, porque às vezes a gente faz o investimento que é necessário em saúde, em médico, às vezes em plano de saúde, em remédio, para criança, terapia, se precisar e tal. E um dos maiores legados que a gente pode deixar está aí, é de graça, que é um legado para a saúde, tanto física quanto mental, que é o hábito de fazer atividade. E que não adianta falar, sabe a história do filho de peixe, peixinho é. Eu dei o exemplo no vídeo que eu gravei, que assim, não adianta o sapo ficar olhando pro filho dele e falar, você tem que ser peixe, menino, vai, você tem que ser peixe. Então assim, não adianta você falar pro filho seu que você não é. Né? E esse exemplo, ela ia pra academia com você e tal. Daqui a pouco, a hora ela é bem pequenininha, mas a hora que ela tiver numa idade que de repente pode ir, de repente ela vai gostar da academia, vai gostar da corrida, ela vai ver o que vocês fazem. Vai gostar de comer um pouco mais saudável, sem deixar de tomar Coca-Cola, de repente, sem deixar, né, tem família que toma, tem família que não toma, não sei vocês, assim, ela vai pegar muito dos hábitos que vocês têm, né, por ver vocês fazendo, não por vocês falarem, vocês não vão precisar falar, vai lá, faz, não, ela vai ver. Sim. Hoje a gente intercala, né, a academia, o período da academia, ele vai, eu fico com ela, ou senão, hoje a gente quer ir junto, aí eu deixo ela com a minha avó, de repente, ou com a minha irmã.
Aí na corrida, ela ama ir na corrida. Ela vai. Ela adora, ela é apaixonada. Aí, um exemplo, hoje cedo, né? A gente levou ela, daí a gente colocou numa rua, lá daí a gente fica indo e vindo, ela fica dentro do carro. E assim, ela pede, eu quero um tênis de corrida, eu quero um boné, e daí assim, eu arrumei um tênis pra ela e arrumei um boné. Que gracinha, correndo. Sim. Aí o Marcelo colocou o relógio, daí falou assim, agora corre, dá um tiro. Aí ela corria e olhava no relógio, corria e olhava no relógio. Que massa. Aham. É assim. E aí a bike, daí assim, a gente procura alguém pra deixar ela também, né? Porque daí fica mais difícil. Mas ela tem vontade. Daí ela vê as fotos assim, nem me levaram. Sim. Daí depois nós vamos entrar nessa rotina das atividades aí que você já virou falando academia, pedal, corrida. Depois eu quero saber um pouco mais sobre todos esses esportes aí, né? Sim. Mas é muito interessante essa questão. Eu vejo no Miguel, né, também tem um filho de 5 anos, esse interesse em fazer, né, em fazer as coisas, em estar junto. É um exemplo, um grande legado. Parabéns, é um grande legado que vocês estão deixando. Quando a gente vai para a corrida, ela quer ir para a corrida. Ela não quer que a gente deixe ela com a irmã dela ou com a avó. Ela quer ir na corrida. Aham. Porque ela gosta de estar lá. Que massa, que Sabe? massa. E aí ela fica lá, fica quietinha. Graças a Deus é uma menina que não dá trabalho, né? Sim. Assim, nessas coisas. A criança sempre dá É, um às vezes a trabalho, gente né? leva a bicicletinha dela fica andando em volta do Sim. carro. Mas assim, a gente vai numa rua, né, deserta, sem passar carro, nada. E daí ela fica lá à vontade, ela brinca. Até quando fechou tudo, começou a pandemia, a gente ia para um canto lá na rodovia, uma rua lá na... Uma paralela. É uma rua Marginal, paralela, uma né? marginal. E porque estava todo mundo fechado em casa, não podia sair, né? E a gente É um lugar ia bem lá, era um isolado. lugar bem isolado, ia nós três, e a gente fazia a nossa corrida, e ela aproveitava, andava de bike, porque foi um período estressante para todo Sim, mundo, né? pra todos. As crianças deixaram de ir na escola. às Sim, vezes. ela estava acostumando a ir para a escola, tinha a rotina dela, então daí a gente fez isso, sabe? E ela ama, ela adora acompanhar a gente, no que ela pode, assim, né? O que dá, a gente leva ela, e ela gosta demais. Que legal, que legal. Eu fico vendo algumas fotos, né, dos desafiantes com os... Vocês devem acompanhar lá no Instagram, Sim. né? O pessoal postando foto com as crianças. Tem muita gente, né, que leva a criança junto, faz. E tem duas lições com isso. A primeira, eu olho e falo assim, quem quer fazer, dá um jeito. Sim. Porque seria uma tremenda desculpa, né? Oh. Não, temos que cuidar. Como é que a gente vai fazer uma atividade junto? Porque tem fácil de Mas eu já dei aceitar, essa né? desculpa. Eu já dei essa desculpa. Sim. Já A gente muito. também já fez muito isso. Aí até chegou um ponto, tinha umas épocas uma época que ela era menorzinha, e daí eu colocava ela no carrinho, ela tem um fusquinha, aí eu ia fazer caminhada e ia empurrando ela no fusquinha. Que foi o que começou a mudar, né? Daí eu Sim. falava assim, dá pra levar. Dá pra levar. Dá pra levar. Daí a gente começou a deixar as desculpas de lado. Sim. Nem sempre dá, nem toda atividade dá, Sim. mas assim, não, precisa ser feito, vou fazer e dá para dar um jeito, Sim. né? Isso. Essa é a linha. A gente também, o Miguel tinha uma motoquinha lá, a gente saía empurrando ele, Né? e ele adorava, Eles adoram. e era uma coisa, cara, que legal. Com frio, às vezes, tal, a gente levava Cara, ele e curtia. isso é até legal, porque criança dentro de casa, geralmente eles se estressam, eles começam a brincar com os brinquedinhos, já logo enjoa e já quer o celular. Sim. Então isso Precisa gastar energia, né? isso é um escape de ficar ali só com o celular, só dentro de casa. Então, para eles é uma brincadeira, né? Pra gente é uma necessidade às vezes. No começo, né? Eu acho que no começo é muito... Depois- no começo é pesado, né? No Vamos começo ser é pesado, sinceros, né? mas Sim. depois hoje já Quem não não. tem o né? hábito é criar o Hoje é diferente, mas no começo pra gente é uma necessidade. Pra eles é uma diversão, né? Aham. Então lá, ver o pai correr, suar, dar risada, quer ir nas Hoje ela tira costas. foto, hoje ela é a nossa fotógrafa. Ela Querem Inclusive- correr também, né? Inclusive tem foto postada que ela tirou com o celular, criança de 3 anos. Que Ficou legal. boa a foto. Que legal. Não, que bacana. Então, assim, a rotina deu uma mudada lá e é possível, então, adaptar. Ah, total. Ajustar, Não, adaptar. Total. Que bacana. Sem dúvida. Uma outra coisa importante, assim, nós estamos aí com 173, se eu não contei errado, 173 dias de desafio iniciado. O que, Ellen, para você, vou começar por você,
o que mudou na Ellen do dia 1º de janeiro de 2020 para a Ellen de hoje. Assim, quase 6 meses, né? O desafio 365 é um desafio de 365 dias e muito importante é ressaltar aqui que o que a gente quer, tanto para os ouvintes, para quem está assistindo aí, a gente quer ressaltar, peguem as sacadas. Acho que essas perguntas, não é nem no sentido de promover o desafio 365 necessariamente, mas no sentido de vocês pegarem as sacadas, porque tem muita dica que dá para você aplicar aí, tá? Então, quando eu pergunto o que mudou, como é que era, como é que é a rotina de casal, para que você possa ir pegando isso e usando na sua rotina, Sim. pegando isso e usando na sua vida, né? Então, para quem está ouvindo, esse é o intuito do podcast, para realmente ajudar você a ter os insights, ter as sacadas, para conseguir fazer essas mudanças e suas conquistas memoráveis. Ellen, então assim, o que mudou em você nesses 173 dias? Parece muito, mas na verdade foi ontem, né? Que começamos. O que mudou? A Ellen lá, você me falou, eu olhava no espelho, não me gostava. Na questão de sentimento mesmo, e de físico, de disposição, que mudanças tiveram? Positivas e negativas. Se tiver negativa, você, por favor, me fala também. Foi um divisor de águas na minha vida, assim. Foi uma mudança muito brusca, sabe? Porque tinha todo esse sentimento ruim, né? E depois dos 60 dias, na realidade, assim, foi ao fim dos 60 dias que parece que foi libertador para mim. Que aí eu consegui, né, perder um pouco de peso, eu consegui me ver melhor. Não que, assim, às vezes o pessoal fala assim, a gente tem que se aceitar como a gente é e tal. Lógico, a gente tem que se aceitar, mas... É o primeiro passo. Eu acho que a mudança também é importante. Se a gente nem sempre a gente está se sentindo bem, né? Então, eu acho que é importante. Foi muita mudança. Até eu comentei nesses dias com a Rosimar a respeito de um post que vocês fizeram sobre sedentarismo e eu me vi lá, naquele post. Né, resumindo, assim, aquele post, eu lembrei que eu era ranzinza, disse que eu não me aceitava, que eu não me gostava, sobre, né, a liberação de hormônios ruins que faz a gente ter esse tipo de sentimento. E depois da atividade física, quando você termina ali, que libera ali os hormônios, que você se sente tão bem, se sente leve, né? Eu falei da minha foto lá, que eu achei ruim, né? E eu não deixava mais ninguém tirar foto minha, eu não tirava. Tanto que hoje, o pessoal entrar no meu feed e olhar lá, tem foto de corpo inteiro. E tudo eu achava defeito. Nossa, não tá bom, nossa, não gostei. E a questão da nossa vida, assim, eu passei a ser uma pessoa melhor, né? Consegui organizar algumas coisas na minha vida pessoal, porque eu sempre falava assim, eu quero fazer atividade física, mas não dá tempo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquele outro. Domingo mesmo, a gente queria pedalar, todo domingo a gente tá pedalando. Aí tava bagunça em casa, né? Porque eu tinha trabalhado o final de semana todo. O que eu fiz? Eu larguei a bagunça e eu fui fazer meu exercício. A minha prioridade hoje é meu exercício. Eu priorizava outras coisas, priorizava fazer uma comida gostosa, priorizava muito o meu trabalho. Nesse domingo, provavelmente, você ia priorizar limpar a casa. Sim. Organizar a casa, que Sim. precisava se Ou organizar. dormir. Ou ia deitar e dormir. Por estar cansado. Por estar cansada de ter trabalhado no final de semana. Aí eu falei, não, hoje a minha prioridade é fazer o meu exercício. Porque sempre, às vezes eu falava até pra ele, nossa, você fica deixando, às vezes, coisas para fazer e não faz, e por causa de ter que sair fazer exercício, né? Às vezes eu me irritava, assim, um pouco, quando eu não tinha sacado o negócio ainda. Daí, depois dos 60 dias, né, e daí foi caindo a minha ficha, falei, não, o negócio é diferente. A gente tem que ter disciplina, se não houver disciplina, não há resultado. Não tem como. A história hoje eu não vou porque isso. Vira um amanhã, você tem outra desculpa. Que, na verdade, sempre são motivos. Um detalhe importante é que, assim, a gente sempre vai ter um motivo para não fazer. Esses dias eu estava conversando com uma conhecida e ela falou assim, eu até convidando ela, né, para conhecer e tal, ela falou, mas olha,
esse ano não é o ano para fazer isso, porque eu estou num momento profissional que eu estou me dedicando muito, e depois que eu concluir isso, eu vou fazer. E eu, né, não quis entrar vamos dizer assim, discutir com ela, mas o que acontece é que, na verdade, quando ela acabar isso, vai surgir outra coisa. E vai surgir outra, e vai surgir outra, e nunca vai ser tempo, nunca vai ser momento. Então, assim, isso é uma coisa, a atividade física, o comer, né, melhor, o tentar, pelo menos, manter um equilíbrio na alimentação, e estar ativo fisicamente é uma coisa que a gente vai ter que fazer a vida inteira. Sim. Não dá para esperar terminar a faculdade, esperar terminar... né, as pessoas vão enrolando, né? Eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Ou, hoje eu não vou fazer por causa disso, amanhã eu não vou fazer por causa disso. Quando você vê, passou um mês, né? E você abandonou. E então... quanto mais velho, pior para começar. Uhum. Porque uma corrida que você, com 20 anos, conseguiria fazer, com 40, você já não... Você consegue? Consegue. Só que se você tivesse começado com 20... Eu acho que quanto mais tempo de sedentarismo, sim, mais isso. difícil é para dar esse start. Exatamente. Então, e eu sempre falava para ele, segunda-feira eu vou na academia. Segunda-feira eu vou na academia. Daí chegava, começava de manhã, que hora você vai? Eu vou daqui a pouco. E eu ia enrolando. Eu chamo isso de a maldição da segunda-feira. Todo mundo que diz que vai começar... Que dia começa o Desafio 365? Estrategicamente, esse começou no dia 1º de janeiro. Leia-se, feriado nacional, Sim. 1º de janeiro, às 9 horas da manhã. A proposta é ele começar num dia difícil, começar num domingo. Quem quer fazer mesmo, começa no domingo. Sim. Porque se você esperar segunda-feira nunca acontece. Não. Né? Nunca então, chega a maldição da segunda-feira. É a maldição da segunda-feira. Até aí eu fiquei enrolando, aí eu lembro que eu fui numa quarta-feira. Aí eu encostei o carro na frente da academia e fiquei lá 10 minutos, passando mal. Tava, assim, comecei a sentir náuseas e dor de cabeça. Eu falei, mas gente, o que é isso? Aí desci, né, fui fazer a aula experimental, tudo fiz. Aí voltei pra casa, aí no outro dia fui de novo. Daí no outro dia mais 5... Isso antes do desafio. Um pouquinho antes do desafio. Um pouco antes. Daí no outro dia, fiquei dentro do carro de novo, mais um tempo, para poder criar coragem para descer. Eu tava nesse nível, né? E aí com o projeto, né, em que a gente tinha que fazer os exercícios, né, que a gente se propôs. Aí eu fui em dias que eu tava com enxaqueca, fazer exercício. Não foi desculpa para não ir. Eu fui em dias que eu tava com labirintite, né? Poderia ter matado? Poderia. Eu fui em dias assim que, nossa, eu tinha trabalhado tipo das 6:30 da manhã até 9 horas da noite. Eu saí fazer pelo menos uma caminhada 10 horas da noite. Eu fiz, porque eu me comprometi. Então, assim, eu não arrumei desculpas para não fazer. Eu não arrumei desculpas, porque eu queria essa mudança que o desafio tinha proposto para a nossa vida. Legal. É aquela história, dá para fazer. Com todas as dificuldades. Eu comecei nessa edição já. Teve um dia que era sábado, que foi uma semana intensa, corrida e tal. Era sábado, 15 para meia-noite, porque a gente tem até a meia-noite para começar o exercício, né? Por semana, a gente tem blocos semanais. Né? Era 15 para meia-noite e eu falei, cara, 15 para meia-noite eu vou sair, vou fazer uma caminhada aqui no bairro e tal. E você dá um jeito de quando você prioriza e coloca, não posso deixar para semana que vem, tem que ser essa semana, coisa tem que acontecer, há uma mudança, né? Parece que algo mexe com a gente lá dentro. Sim. Né? Então, assim, era praticamente, tinha todos os motivos de falar, hoje eu não vou fazer, tá, mas não, vamos fazer. Eu tive também, eu precisava, faltava um ponto para eu fazer no sábado, e era o último dia. E eu tive um casamento de manhã em outra cidade. E o casamento acabou, era 5 horas da tarde. E eu já tinha um outro evento, 15 anos à noite. Então eu não ia poder fazer à noite. E eu, como o tempo mínimo lá são 40 minutos, eu lembro que eu cheguei em casa, no tempo de eu me trocar, eu saí, fiz uma caminhada rapidão, né? Foi. Porque era o único tempo que eu ia e eu tinha que fazer porque eu não tinha como repor no outro dia. Porque daí no domingo já começa um outro bloco e eu precisava fazer. Então mas voando, o banho foi assim, pingou, tá limpo. Eu fiz uma vez, a gente tinha, porque a origem,
o que deu um insight assim, inicial para o Desafio 365, eu já contei isso no episódio anterior aí também, foi um programa que a gente fez uma brincadeira entre amigos que era o Jorgeps. Né? E teve uma ocasião no Jorgeps que faltava um ponto e eu tive que viajar. E eu não lembro exatamente para onde eu estava indo, mas lembro que era um lugar com conexões bem complicadas e eu ia sair de casa de madrugada, porque não tem aeroporto aqui na cidade, então eu tinha que sair aquele voo bem madrugadão mesmo. Ir para o aeroporto e eu ia chegar lá, arriscava chegar lá, eu ia chegar tipo muito no limite ali, 11h30 e tal. Até eu chegar no hotel, não ia dar tempo. O que eu fiz? Olha só como é que quem quer dar um jeito. Levei um shorts e já fui de tênis de corrida, tal, tênis de caminhada. Levei um shorts e eu tinha uma conexão de 2h30 em Guarulhos. E aí, ali em Guarulhos, os terminais de um terminal para o outro é bem longe. Não sei se vocês já estiveram lá, mas é bem longe um terminal A, terminal B, tudo longe, né? O que o Marcos fez? Botou a mochilinha nas costas com a calça que eu tirei e tal. Botei uma camiseta, um shortão e... entre os... Acho que o pessoal olhou e falou, nossa, que cara louco esse, né? Mas fiquei caminhei. Na verdade, não deu muito. Deu, acho que uma ida, uma volta. Entre os terminais e fiz. Eu ia ficar lá, provavelmente no celular. Mas, cara, o que me custou? Levei um short, fiz gostoso, cara, missão cumprida. Missão cumprida. Muito bom. Isso é muito bom. Marcelo, o que mudou em você? Ellen, eu não sei se tem mais algum detalhe importante que você queira ressaltar. O que mudou em você, esse Marcelo de 173 dias aí de desafio? Mudou muita coisa. Quando eu comecei, né, eu já tinha começado a correr, que nem ela falou lá atrás, a gente já tinha começado a se preparar um pouco antes, porque como era bastante atividade, então falando, vamos já começar. Então eu estava cheguei a 110 quilos, foi o meu maior peso da vida. E aí eu falei para ela, falei assim, olha, eu não quero mais ser assim, eu estou enjoado de ser gordo. Falei com essas palavras, eu cansei de ser gordo. Ela falou assim, tem gente que tem que se aceitar, mas eu não queria me aceitar daquele jeito, sabe? Sim, só que eu tenho o mau costume de cortar as pessoas que eu estou entrevistando, mas eu acho que observações importantes, sacadas importantes. Quando a gente falar, não é sobre falar do corpo perfeito, não estamos aqui para ser hipócrita, nada. É assim, gente, não tem um modelo ideal, mas o modelo ideal é o que você se sente bem. E se você não está se sentindo bem, mais obeso, cara, tem que diminuir o peso. Agora estou me sentindo bem, estou à vontade, estou com uns quilinhos a mais, está tudo certo. Está tudo certo. O que nós estamos dizendo é você, a sua cabeça. Entendeu? Então, super entenda. Mas eu não estava legal. Eu também não estava. Eu não estava legal. Poxa, eu tirava uma foto, a gente sempre tira uma foto com os noivos lá. Os noivos geralmente casam tudo magro, todo mundo casa magro, né? A maioria. E só nós dois do lado ali. Isso que dava de roupa preta, hein? A gente que fala que roupa preta disfarça, né? E aí, então assim, eu hoje, né, eliminei 12,5 kg. Uau. Sabe? Isso aí praticamente só gordura, massa magra foi bem pouquinho. Então foi muito bom isso. Isso aí, as shorts que eu não usava há 3 anos, eu voltei a usar. Vai se ressuscitar umas Exatamente. roupas, né? Esse peso que eu tô hoje, a última vez que eu tive esse peso foi há 6 anos atrás. Nossa. Sabe? Então é bastante tempo. Outra coisa que, além de fazer atividade física, de emagrecer, é a gente ter disciplina. E isso aí não vem só para atividade física, vem para todas as áreas da vida. Sabe? Não é só atividade física. Porque quando você é disciplinado, você tende a ser disciplinado em tudo. Né? Então, o desafio, ele me ajudou muito nisso, a ser mais disciplinado, né? Ser resiliente, não simplesmente aquele cara que vai na academia na segunda, terça, e na quarta para, na sexta some. Né? Então, eu falei em vários momentos, isso foi um momento só, mas já teve... sabe, momentos de ir para academia 10 horas da noite, ou às vezes muito cedo, sabe? Tudo por conta disso, de ter uma disciplina. E isso me ajudou no meu trabalho, me ajudou em casa, sabe? Ajudou muito, mas muito mesmo, sabe? Que legal.
Tem o pessoal que procura, acho que são headhunters, né? O pessoal que procura executivos de alto nível para colocar lá nas diretorias de empresas e tal. Eu estava lendo uma reportagem onde eles colocam que assim, uma das coisas que eles olham é se a pessoa pratica um esporte de alto desempenho. Então, por exemplo, é um maratonista, é um executivo que também é maratonista. Por quê? Por exemplo, a corrida, cara, vocês vão também Sim. talvez concordar ou não, né? Mas, assim, te dá muitos ensinamentos Demais. de disciplina, de resistência, muito mais mental. Sim. Eu tenho um amigo que fala assim, ó, a cabeça sempre para primeiro, quando Sim. você está correndo. Persistência, persistir, principalmente. Então, assim, vai, não, você consegue, mais um pouquinho, ó, o objetivo é esse e tal. E a gente traz todas essas lições, conversei isso com a Ari no Sim. podcast passado, a gente traz essas lições para o profissional, para a família, Pra tudo. parece que a gente fica mais, quando começa a se cuidar melhor, a gente fica realmente mais resistente, né? E mais Sim. eficiente, talvez, até para algumas coisas. Sim. E esse período, hoje é ok, eu perdi isso de peso, mas o legal é o como eu perdi esse peso, sabe? Eu até essa semana postei, você não sei quem compartilha. Eu lá, sempre tenho acesso, você. vejo tudo. Então, essa semana eu postei, você compartilhou lá, um resumo de como tinha sido, né? Então, eu já tinha ido 85 dias para a academia, eu já tinha feito 62 corridas, dava 400 e poucos quilômetros, pedalada 1.200 e poucos quilômetros, não lembro quantas pedaladas. Então, e aí às vezes a pessoa pensa assim, está louco, ficar em 6 meses e fazer tudo isso de atividade, só que para quem está fazendo, para mim, é uma missão que quando a gente termina, a sensação de missão cumprida é muito boa. Legal. Então, o gostoso não é ter perdido 12,5 kg, mas sim como eu fiz isso, porque para mim é um prazer fazer isso. Respectivamente, quais eram as metas de vocês para... A gente tem algumas metas para 180 dias, né? Então está fechando esse ciclo e eu sei que vocês já cumpriram a de vocês. Qual eram as metas de vocês? A minha meta da noite... Os autodesafios. Os autodesafios. Então, eu nunca corri mais do que 10 minutos na esteira, que isso dava uns 2 quilômetros. E aí, por conta do desafio, aquela parte inicial ser bastante atividade, então a gente acaba procurando outras atividades além de academia, porque hoje a pessoa pensa, eu quero fazer uma atividade física. Primeira coisa que pensa, academia. Né? E existe infinidade de... Eu sou um cara que, assim, eu tô tentando manter uma constância, porque tem sua importância, tem seu valor, mas eu sou um cara que não gosto muito da academia, sendo sincero. Então, eu disse isso algumas vezes, assim, o ambiente da academia, do estar lá, puxando peso e tal, eu vou, ok, tal, mas eu não sou aquele cara fanático, eu gosto mais das atividades ao ar livre, às vezes até uma atividade em casa ali, fazer um pilates e tal, eu curto mais do que estar lá. Mas sou eu. Sim. Aí minha esposa ama ir pra academia, né? ama estar lá. Eu vou também mais por disciplina, não por gostar. Mas enfim, a gente se matriculou na academia e começamos a correr, com um grupo de corrida. E aí eu fui tomando um prazer por corrida, só que eu com 110 quilos, né? Correndo, para quem corre sabe que é muito peso para as articulações, perna, joelho, tudo. O primeiro autodesafio que eu determinei seriam correr 8 quilômetros, porque para mim era uma coisa impossível. O de 180 dias. Não, o de... O de 60 dias. E aí, que já era bastante, né? Misericórdia, a hora que eu escrevi, depois eu me arrependi. Quando você ficou sabendo o que era realmente os 8 quilômetros, eu falei assim, não, eu escrevi errado. Aí até teve a Rosimar chamou lá e falou assim, acho que eu vou diminuir isso aí. E depois coloquei para 180 dias 12 quilômetros. Que é bastante. Para quem tem um peso como eu tava, é considerável. Porque não é só o correr, né? É o perder peso para correr um pouco mais, para perder mais peso, para correr mais uma... Acaba a corrida dá um ciclo, né? Às vezes o teu cardio, o teu coração até consegue, mas o teu físico não permite você fazer tudo aquilo.
E foi um desafio. Ele até perguntou pro nosso coach de corrida, é possível? Ele, não é possível, coloca aí. Daí ele queria colocar mais. Não, pode colocar mais que você vai correr. Pode ficar tranquilo que você vai correr. E aí eu coloquei 12 quilômetros para 180 dias. E aí? E aí a gente faz, né? Tem que fazer. Meta cumprida? Meta cumprida. Eu acabei fazendo Ele já... fez 10, acho que você fez 10 quilômetros ao invés de 8, né? No início. Sim. E aí 12 eu corri 2 vezes já. Eu tô acompanhando lá. Esses dias eu escrevi, postei numa foto, lá ver se você tá monstro na corrida, cara. O Marcelo é um cara que leva bem a sério as coisas assim. Aí eu mandei isso pra ele e ele falou, se for pra correr, tem que correr, né? Não é caminhada. Né? Legal. Legal, fazendo uns pace massa, assim, legal. E Ellen, qual era o teu desafio? Então, como eu falei que, né, no início, que era a minha questão do peso, o meu inicial foram perder 5 quilos. Uau, em 60 dias. 60 dias. E daí todo mundo pensa assim, nossa, 5 quilos é fácil. Não. Vai fazer, né? Não é fácil. Vou confessar que entrei em desespero, achei que eu não ia conseguir. E eu falei, mas gente, eu tô fazendo tanto exercício, eu tô comendo direito e não tá baixando peso, Aí eu tirei a neura de ficar pesando todo dia, porque a gente tem que parar, né? E aí, enfim, consegui perder 5,8 kg. Que massa. E foram 6 kg de gordura. Tem um detalhe 5,8 importante. 5,8 kg de balança. A gente, só abrindo um parênteses aí, a gente tem uma meta técnica, que aí é em percentual de gordura, porque o peso realmente tem essa questão de, às vezes, o que a gente não incentiva as pessoas é perder peso perdendo massa muscular. Então, às vezes a pessoa perdeu um monte de peso, que é aquelas dietas malucas, acabam fazendo isso. Você perde um monte de peso, mas quando você vai ver, a gordura continua ali e você perdeu massa magra, que você deveria ter aumentado. Líquido, né? Então, assim, a gente, quando a Ellen fala, eu tinha a meta de perder 5 quilos, mas paralelamente a isso, tinha a meta técnica com relação à gordura, de cuidar da questão do percentual de gordura e tudo mais, né? Então, 5,8 kg e deu 6 kg de gordura, então. 6 Quer dizer, você ganhou massa muscular e perdeu mais gordura do que o peso necessariamente. Sim, aí a meta dos 180 dias era correr 10 quilômetros. Até quando eu coloquei, eu falei, gente, onde eu tô com a cabeça correr 10 quilômetros? Aí, porque assim, eu tinha acabado de iniciar a corrida. E aí eu corria lá 200 metros e parava, corria 200 metros e parava. Até quando chegou assim os 60 dias, eu falei, agora eu tenho que correr atrás da outra meta, né? E aí aconteceu tudo isso da pandemia, fechou tudo. E eu acho que como a gente estava com a cabeça muito livre, assim, né? E tava o corpo descansado, porque estava fazendo mais atividades em casa, né? Então não tinha tanta intensidade. E teve um dia que eu tinha um treino para fazer, daí ele falou assim, você vai fazer quantos quilômetros? Eu falei, vou fazer o que der. Porque eu já chegava assim, vou fazer o que der. Nossa, eu não vou conseguir fazer isso aqui. Daí, assim, até um dia que ele e uma amiga nossa me pararam e falaram assim, para de ser assim. Você não pode chegar num treino e falar assim, não vou conseguir fazer isso. Você já tem que chegar e falar assim, vou fazer. Pega a planilha, fecha a cara. Pega a planilha. Se você não conseguir, aí, beleza, mas começa. Para de chegar e reclamar. A cabeça sempre para primeiro. Sim. Aí, aquele dia, eu falei bem assim, vou fazer. Vou fazendo, vou à vontade, vou fazendo. E eu não fui aquele dia pensando, vou cumprir meu desafio hoje. E eu acho que foi em abril. Eu não lembro. Se eu não me engano, foi em abril, isso aí. E daí eu fui, comecei a correr. Eu falei, mas gente, hoje eu tô que tô, hein? Porque daí assim, já tinha dado 4 quilômetros, aí deu 5. Aí eu parei, bebi um pouquinho de água, assim, segundinhos. E continuei, fui indo. Quando eu vi, eu já tava em 8 quilômetros, sem parar. E eu nunca tinha conseguido correr sem parar. Aí ele passou por mim, correndo, e falou, já deu quanto? Eu falei, já deu 8. Daí ele vai fazer quanto? Eu falei, vou tentar uns 10. E eu consegui fazer. Eu acho que você foi a primeira da turma a bater a meta, né? Fui a primeira. Aquele dia eu fiquei anestesiada. Tanto que eu mandei a mensagem lá no grupo, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo, até assim, meus pais, eles não ligam muito pra essas coisas. Mandei mensagem falando, nossa, corri 10 quilômetros hoje sem parar. Mandei mensagem pra minha avó e pra minha tia. Eu não conseguia dormir aquela noite. Eu falei, meu Deus, gente, eu corri 10 quilômetros sem parar. Foi, assim, pra mim foi demais. É um empoderar-se, né? Sim, aquele dia eu me achei.
Aquele, Não, porque com todo assim, direito. sim, e eu fiz um tempo legal, fiz sem parar. Aí, até depois que passou, né? Aí eu corri mais 3 vezes 10 quilômetros. Acho que eu fiz 3. 3 vezes, ainda consegui baixar o tempo daquele dia, da primeira vez, consegui baixar 5 minutos. Que massa. E aí, faz umas 2 semanas que eu consegui correr 12. Ainda dentro Uau, do prazo, né? uau. Dentro do prazo Se aqui. cuida não, Marcelo. Você viu, né? Se cuida não. Tá passando eu. A gente tem uma tabelinha lá, esse mês ela correu mais que eu já. Que massa. Você acredita? Que massa. E o legal disso tudo, que nem eu falei, não é o resultado, é isso. É ela se sentir empoderada porque correu 10 quilômetros, é eu correr 12, é o outro que pedalou não sei quantos. É esses desafios que é o melhor de tudo. Sim. E não o resultado, porque o resultado, beleza, você perdeu 12 quilos. Como? Tomei um chá lá e perdi 12 quilos. Exato. Sabe? Pô, tá, e daí? A gente falou sobre isso, é o caminho, né? É o caminho. Não é só o destino, mas a jornada. A que você faz jornada. pra chegar, Isso né? que é sensacional. As amizades que a gente fez no Sim. grupo, que isso motiva muito. E assim, enquanto casal, aí falando esse relacionamento, porque vocês acabaram fazendo atividade junto, eu não sei como é que era antes, vocês tinham um tempo para fazer alguma coisa juntos, sei que vocês trabalhavam, né, mas às vezes ali eu trabalho naquela correria, naquela loucura, e o sair para caminhar, sair para correr, sair para pedalar, eu sei que proporciona uma conversa, proporciona um contato. Enquanto casal, teve alguma mudança? Melhorou, piorou alguma coisa? Ele sempre falava bem assim, a gente está precisando, antes, sabe? A gente está precisando de ter alguma inspiração, de ter uma ideia. Vamos sair caminhar? Aí a gente a gente morou um período em Maringá, e a gente ia lá no Bosque 2 e ficava caminhando. E nisso a gente ia planejando a nossa vida, os nossos sonhos na caminhada. A gente já tinha um pouco disso, sabe? E agora, na atividade, assim, eu vejo que ajuda muito. Porque, assim, a gente tá na mesma linha de pensamento, Sim. né? E tanto que, assim, às vezes o domingo à tarde, a gente sai para pedalar 2h30 da tarde. Chega em torno de 6h30, no máximo 7 horas. Você imagina se ele fosse e eu ficasse sozinha num domingo à tarde, né? Ou se eu fosse e ele ficasse sozinho. Não, assim, não existe problema, não tem problema, né? Mas não é mais gostoso a gente estar junto e a gente desfrutar dos mesmos momentos? Tanto que a gente estava fazendo a corrida, né? E ele começou a andar de bike por conta de algumas lesões da corrida e se interessou também, né? Pela bike. Aí eu arrumei uma bicicleta mais simples e fui tentar acompanhar ele. Impossível. Não deu. Impossível. A bike faz diferença. Mas né, enfim. cara? Tem uns vídeos lá. Enfim, aí ele ficou o quê? Uns 2 meses com a bike, né? Eu comprei logo no começo da pandemia. Foi em Aí março uns dias, agora. daí na semana antes do Dia dos Namorados, chegou lá quietinho, lá com uma bike de presente pra mim. Que Nossa, legal. aquele dia eu falei, Cara, nossa, não tô olha a acreditando. mudança, né? Sim. De tipo, de repente o presente poderia ser algo totalmente fora, puxando pro Não, contrário, e aí você fala. pra constar que eu nem ganhava presente Dia dos Namorados, e esse ano eu ganhei, Massa, viu? massa. Parabéns, Uma Marcelo. briga lá em casa era esse Não, negócio de presente. e cara, olha que legal, eu não sei se você parou pra pensar nisso, Ellen, de verdade, assim, um presente como esse significa eu quero você junto comigo. Sim. Marcelo, falando, tô te ajudando, viu, Marcelo? Não, mas é verdade mesmo. Um presente, mas acima de tudo, assim, num dia dos namorados ainda, significa assim, eu quero você Sim. pedalando comigo. Sim. Pra mim, né, olhando de fora aqui, pra mim significa isso, né? E a gente teria motivos para fazer as coisas separadas, porque nós passamos o dia inteiro junto. A gente gente divide acorda o mesmo, tipo, e- a nossa casa é pequena, a gente trabalha Junto, o tempo sabe? todo, o dia inteiro. Então é o tempo inteiro a gente junto, a gente dorme e acorda um olhando para a cara do outro. E o dia Então, todo. Tem casais que não A conseguem, gente né? Falam poderia que precisa usar desse isso aí distanciamento. como uma zona de escape, falar assim, vou dar um tempo da minha família, com meus amigos, ou, né, com a galera. Não, para mim é bom estar com ela, né? Que legal. Sabe? E aí a gente vai, lógico.
A gente vai, cada um vai. Cada um Quando a no gente seu vai tempo, né? pra treinar, a gente treina, né? Ela tem o ritmo dela, eu tenho o ritmo meu. A gente vai e tá, se distancia um pouquinho ali, já volta. Ele vai e vem, vai e Sabe? vem. Sim, A tá gente junto, faz o tá nosso junto, não treinamento. necessariamente precisa estar É. grudado ali, colado É. um no outro. Então, assim, a gente não. Quando a gente sai pra fazer atividade, a gente faz atividade. A gente Sim. não passeia. Sim. Né? E quando sai pra passear, igual a gente saiu semana passada, essa daqui me trouxe abacate, limão, Eu vi Laranja. laranja. Vocês foram pra estrada rural. Não levo mais, né? Na próxima, na próxima vai ser em mochila. Eles foram pra um lugar que tem uma casa ali, o pessoal brinca a casa mal assombrada Sim. lá no. Do lado do pedágio ali de Piquirivaí. Massa. E ela foi catando, foi parando ela, uma amiga dela, não chegava Próxima vez nunca. você dá uma mochila pra ela, fala que você quer levar. Eu falei, tô leva. garantindo Ela a foi fazer vitamina C da feira. semana. Falei, se eu soubesse, tinha comprado uma cargueira pra ela, né? Uma caixa na frente, Legal. sabe? Seria mais difícil se só um dos dois tivesse no desafio? Se só um tivesse, nem falo de desafio, mas se só um tivesse com objetivos na cabeça, Sim. de ser mais Sim. saudável. Sim, sim. Porque chegou um período que eu É. tava fazendo dieta e assim, ele não queria fazer. E a nossa filha era bebê, então assim, eu fazia a comida dela, eu fazia a minha comida e fazia comida pra ele. Então eram 3 tipos. Aí eu fiz por um Daí período. tinha dia que ele chegava com uma pizza, outro dia com um lanche. Mais ou Então, menos, dá mais ou vontade de menos comer isso. um lanche. Aí assim, chegou uns dias assim que eu não suportei mais, eu não aguentei mais. Aí eu abandonei. E ninguém cede o lanche pelo frango grelhado, né? Dificilmente. Se tá ali os dois ali na é frente. sempre o contrário, E né? já teve vezes assim, de eu estar lá, ai, eu quero comer alguma coisa, quero comer uma porcaria, eu quero comer um lanche. E ele fala assim, não, vai lá fazer um ovo pra gente jantar. Levanto, vou lá e faço. E a gente come feliz. Como infeliz, deixa de ser um fardo. A partir do momento que você começa a se sentir Porque um bem, ajuda o outro. Quando um tá Sim. querendo desanimar, e assim, é mais ele que me anima, é mais ele que me puxa. Às vezes eu quero chutar o pé na barraca e quero desanimar, e ele fala assim, meu Deus, não é assim. E já me puxa, já me dá uns puxão de orelha e continuo de novo, já volto pros trilhos. Mas assim... E mesmo se dá uma escapadinha, porque eu imagino que tem os momentos Sim. de, você dá uma escapadinha e daí volta, né? Na realidade, não precisa assim- o Não, pepino a gente- é, a pessoa às vezes dá uma escapada e daí aquela escapada, nossa, agora já foi mesmo, É. agora, e aí desanda, né? Não. Mas foi ó. a nossa proposta que a gente conversou. Sim. Porque assim, eu tinha desanimado, eu dei todas as minhas roupas, que não serviam mais, Agora serve, ia servir. e eu não tenho mais. Se fosse eu lá em casa, eu Sim. ia brigar, que eu falo, mas não vai fazer essas Não pode. roupas. Porque assim, eu desisti. Eu falei bem assim, eu vou me aceitar com o meu peso. E assim, eu desisti de querer emagrecer, de querer ter vida saudável. Eu tinha desistido, né? E aí... e daí agora, tipo, que tá voltando tudo, daí eu falei, meu Deus, gente, eu vendi tudo, eu dei todas as coisas, porque eu tinha abandonado. E daí agora, tipo, eu falei, eu quero um emagrecimento sem neura. Sim. Se a gente quiser comer uma porcaria, Sem a gente... pressa exagerada, Aham, eu né? falei assim, não me importa assim, porque eu não ganhei porque quando a gente casou, eu vou falar, eu pesava 46 quilos, Nossa, e eu cheguei a 85. Eu cheguei a 85 na minha gravidez. duas Ellen. Sim, dobro. Eu cheguei a 85 na minha gravidez, aí eu perdi o peso e eu voltei para esses 85. Então, assim, Como se não tivesse ganhado a criança. Marcelo, minha conclusão aqui dessa conversa é que você fez mal pra ela. Um pouco, né? Eu incentivei ela a comer, a Tô fazer derrubando comida, a iluminação né? aqui, gente, do Ah, negócio. filmar. Eu incentivei muito ela a fazer comida, né? Não é? Então, quando a Foi. gente casa, logo que a gente casa, a gente tem Incentivar. essa de fazer uma comidinha mais gostosa, vamos comer um negócio Foi. diferente. Lá em casa também foi. E aí, total quando isso você casa, pros lugares que você sai, quando você era solteiro, você saía, comida, você nem se preocupava. Depois que você casa, você sai com casais de amigos. Só sai para restaurante, só sai pra comer. Assim, depois que eu criei essa consciência de que eu não ganhei todo esse peso, esses 40 quilos em 2, 3 meses, eu não vou perder eles em 2, 3 meses. Lógico, eu não quero chegar a 46 não, quilos. você nem pode Não, chegar nesse nem peso. posso. Mas, enfim, Quanto você quer chegar? 60.
60. Então faltam ali, tipo, Acho que uns 13. 13 quilos. Aham. Quer dizer, tem um caminho. Tem, que mas você sabe eu que tô não sem precisa pressa. ser em 3 meses, em Não, 6 não, meses. porque eu não ganhei isso aí em pouco tempo. Foram 10 anos ganhando peso. Então, assim, não vai ser em 2 meses que eu vou perder tudo isso. E aí eu aceitei isso, que assim, é devagar. Eu não quero assim, nossa, eu não posso comer isso, nossa, eu não posso nem sentir o cheiro que eu vou ficar em abstinência, eu tô com vontade. Não, eu como um pouquinho, só que depois a minha próxima refeição é certa e eu faço a minha atividade física. Tem o treino para queimar. Sim. Hoje o nosso volume de treinos ele é maior do que o aplicativo pede. Sim. Nossa, Bem Às maior. vezes na quinta-feira a gente já finalizou. Legal. Sexta, no máximo, já está finalizado. No máximo. Legal. Sabe? Vocês não são as primeiras pessoas que estão me dizendo isso. Eu Sim. conversei com a Bruna esses dias, talvez ela assista o podcast, ela estava me falando, não, quarta-feira eu já terminei. Quarta, Eu- quinta, as no do máximo, aplicativo. no máximo sexta. As às vezes. tarefinhas já estão concluídas, aí é Já por prazer dali. por prazer. Né? E a gente faz por prazer. Porque aí a gente descobriu a pedalada também. Sabe? Para você ir variando o que você faz. E cada atividade é uma sensação diferente. Aham. É totalmente diferente. Então, Qual é o prazer do pedal? Esse é um prazer que eu ainda não descobri. você não descobriu? Tá, mas eu vou precisar, inclusive agora meu médico indicou pedalar mais, nadar mais, estou começando a nadar e tal. Legal. Qual é a diferença da corrida para pedalada, basicamente, assim? Porque eu sei que a corrida tem uma pegada, a corrida eu já trilhei esse caminho de correr, né, já treinei bastante corrida, mas o pedal eu vejo que tem uma pegada diferente com as pessoas que pedalam, talvez, não sei, talvez até pelo trecho maior Os que tem percursos. corrida, né? Como é que é essa? Você se sente mais livre por conta disso. Você fala, eu vou fazer um pedal de, sei lá, 50 quilômetros. Se você fala correr 50 quilômetros, para 99% é impossível, né? Sim, não, e você vai ter que se preparar um tempão e Muito. fazer uma vez por ano isso para um amador. A bicicleta não, então ela te dá essa liberdade, né? E você, o dia que você quiser passear, você passeia de bicicleta. Se você quiser treinar, fazer um treino pesado para ritmo, você faz também. E você chegar em lugares que você sempre precisa de carro, às vezes, para chegar, ou você não teria acesso. Domingo a gente entrou debaixo de uma ponte, Legal, no rio. legal. Sabe? E é desafiador Dá umas também. fotos massas também, né, Aí Marcelo? dá. E Chegar nos também o lugares. desafio das subidas, né? Aham. Porque, moço, a hora que você vê a subida... Tudo que desce, tudo que sobe tem que descer, tudo que exatamente. desce vai subir uma hora, né? Exatamente. Você vai ter que voltar, né? E foi o que aconteceu domingo. A gente desceu... Tecida gostosa. Nossa. Nossa senhora, que coisa linda. Todo mundo feliz fazendo stories, gravando enquanto eu pedalava. Na subida, tinha gente até empurrando a bicicleta. Você desceu. Exato, E o grupo, acho que a maior sacada é o grupo, você tá com pessoas. Isso aí é sensacional. Porque quem tá ali com você é pessoa que tá na mesma vibe, no mesmo Mesmos pensamento, objetivos. mesmo objetivo. Né? Às vezes você tem um ciclo de amizade que o ritmo, a pegada é outra coisa. Né? O cara quer, sei lá, Churrasco, cerveja. Andar de moto. Andar de moto, ou sei lá, qual que é o hobby. E quando você se junta com pessoas que querem o objetivo que você também quer, isso aí é sensacional. Antes da gente começar a gravação, você estava falando, eu tô querendo nadar também, para ver como é que é e tal. Por quê? Porque você está num grupo que, o pessoal começou a nadar, tem algumas pessoas que falam bem. Repara que quem tem piscina em casa não entra na piscina. Aham. Porque tá sozinho, às vezes só, né? Sim. Só, quem usa é os filhos, os netos. A minha exatamente. tia é esse caso, ela gastou um monte lá, tem uma piscina, não entra na piscina. Por quê? Porque sozinho Tem não duas tem coisas, graça. piscina e sacada. Quando eu fui construir minha casa, e o engenheiro falava assim, primeira coisa, piscina em casa, cara, é só para te dar gasto, dor de cabeça, na maioria das vezes, há algumas exceções. E sacada não faz uma sacada grande não, porque é um negócio que vai ficar 1 ano sem ir lá. Uhum. E aí a gente fez uma sacada na frente, eu tenho um sobrado e tal, a gente fez uma sacada,
seguiu a orientação dele, fez um pouco menor e tal, e não é que ele estava certo, Tava a gente certo, fica né? um ano sem pisar nessa Não casa, só vai. vai lá para limpar. Limpa, Limpa. virou um negócio para limpar, né? É. E é a mesma coisa isso aí. Então, assim, o grupo... Vira um negócio para limpar, é total. Você inventou um negócio para trabalheira. E é isso aí. Então, o grupo é legal. Eu acho que se você tem uma piscina olímpica na tua casa, você não vai fazer. Sim. Por quê? Porque você está sozinho. E essa questão, o desafio de juntar pessoas é sensacional. Legal. Demais, demais, de verdade, cara. E eu falei no começo que hoje a gente ia falar sobre dos que eu considero um dos maiores segredos para quem quer buscar a sua conquista memorável, né, seja ela o que for, uma conquista memorável para o corpo, para a mente. E eu acho que, assim, né, falando dessa conquista memorável, né, trazendo mais claramente aí, eu acho que o segredo, um desses segredos, esse segredo tão forte que eu acho que a gente pode falar é justamente isso, é não estar sozinho, é estar cercado de pessoas, estar próximo a pessoas que têm esses objetivos em comum. E aí, hoje, em especial, né, falando que quando você tem alguém que está tão próximo, né, os casais em especial, quando você consegue convencer e fazer isso em casal, é um caminho fácil? Não é fácil para ninguém, mas é um caminho mais provável de ser executado. Sim. Então, é um caminho mais que, em determinado momento, começa a ser muito mais prazeroso. Sim. Né? E O hoje fardo eu vejo, fica leve. sim, você consegue não estar sozinho, é um dos grandes segredos, com certeza. E aí, para a gente ir para o fechamento aí, aliás, uma pergunta antes de fechar, qual é a foto memorável que vocês querem tirar até o dia 31 de dezembro de 2020? O que vocês esperam? Qual é a foto memorável? Qual é o alto desafio, sonho de vocês aí? A meta, né? Não é sonho, a meta. A foto memorável que vocês querem tirar no dia 31 de dezembro. O que vocês colocaram lá no dia 1º? O que vocês projetaram? O alto desafio de 365 dias de vocês. A minha foto memorável é cruzando uma linha de chegada com 21 quilômetros corridos. Uma meia maratona. Uma meia maratona. Muito bem, você vai estar no seleto grupo dos meia maratonistas. A gente estava conversando em off aqui também que são poucas pessoas, né? Na verdade, assim, quando você vai na corrida, você encontra todos eles lá. Tem um monte, tem corrida, tem 3 mil meia maratonistas lá. Mas às vezes gente no Brasil inteiro e tal, porque nas pessoas que a gente está nesse círculo, né, de amizades, a não ser que você tenha um círculo de amizade de corredores, que aí a gente começa a desenvolver, aí começa a virar normal. Não, fulano já corre meio, fulano corre maratona. Mas quem não está nesse círculo de amizades, são poucas pessoas. Então é um seleto grupo aí dos meio maratonistas. Exatamente. Parabéns, e eu tenho certeza que você vai estar lá. Ô Ellen, e você, qual é a sua foto memorável? O que você espera? Qual é a sua conquista memorável? Eu sei que você tem um desafio formal ali, o desafio que você projetou lá no início, e você me falou ali que tem um outro desafio, né? Você já se colocou um desafio extra aí. Me conta um pouco sobre isso. Sim, a gente colocou uma meta, né? A gente tem uma vontade de correr, se der tudo certo devido, né, à pandemia. Esse ano a gente quer correr a São Silvestre, os 15 quilômetros lá. Uau, muito bem, muito bem. Tem um grupo aí, né, de amigos que está tentando se organizar para ir. Então, tomara que até lá já esteja tudo bem. Liberado. Sim, aí eu quero, né, durante esse ano treinar para fazer um tempo legal lá. E é isso aí, a gente... hoje, assim, né, a gente tem essa vontade de estar participando lá, que é uma das maiores provas, né, do Brasil. E aí quando a gente fala de foto memorável, gente, é isso, pegar o Marcelo cruzando a linha de chegada dele lá, né, dos 21K, a Ellen cruzando a linha de chegada desses 15 quilômetros. E por que uma foto memorável? Porque quando a gente olha lá, quando eles olharem lá para um ano atrás, né, e verem essa foto, eles vão falar, cara, quanta conquista, realmente foi uma conquista memorável. Marcelo, Ellen, e assim, para a gente fechar, eu queria saber se vocês querem deixar algum recado para as pessoas que vão nos ouvir, vão nos assistir nesse podcast, em especial para os casais, de repente, né? Se vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de dizer para incentivar as pessoas e, né, o que eles podem, um recado. Querem mandar algum recado para eles? Bom, então o recado que eu tenho para deixar para vocês que assim como um casamento ele é uma parceria, ele é um companheirismo, que você apoie seu companheiro, apoie sua companheira,
Porque começar não é fácil, mas permanecer é muito mais difícil. E quando quem está do seu lado não tem esse apoio, fica mais difícil ainda. Então, seja às vezes, se você não quer fazer, ok, mas dê liberdade para que a outra pessoa possa fazer, apoie ela, incentive, que às vezes no final, quem sabe você está ali junto e acaba fazendo também, e acaba gostando e melhorando tudo no relacionamento de vocês, porque foi isso que aconteceu com a gente. Muito bem, muito bem. E você, Ellen, quer deixar algum recado? Eu quero. A minha mensagem é assim, é que não desista se você tem, né, vontade de fazer alguma coisa, se você não está se sentindo bem, quer perder peso. É difícil, bastante, mas não é impossível. Não é impossível, não tem nada que seja impossível quando a gente quer. Quando a gente quer, a gente faz acontecer e assim, os resultados trazem muito prazer, muita satisfação e é o que vale. Muito E a bem. persistência, ser persistente. Muito bem. Pessoal, eu quero muito agradecer vocês pela generosidade em compartilhar. A Ellen estava falando, a gente falou em off aqui que a gente vai conversando em off, né? Então eu vou falando que ela falou coisas aqui que ela nunca falou para ninguém, Nunca de repente, né? Nunca abriu. E eu sei que essa generosidade não é no sentido de de repente, não, eu fiz isso, estou fazendo, estou correndo, tal. É muito no sentido, a gente, né, conversou que, assim, de poder ajudar, incentivar as pessoas que de repente estão no mesmo momento. De repente a pessoa que está vivendo hoje esse momento que você viveu há alguns meses atrás, pode olhar para ouvir esse áudio, ver esse vídeo e falar, cara, é isso que eu estou precisando. Olha, eu também preciso, eu também posso começar assim, eu também posso ajustar. Então, assim, essa generosidade de vocês compartilharem isso e que isso possa servir de inspiração mesmo para outras pessoas. As redes sociais de vocês, sigam eles lá nas redes sociais. As redes sociais de vocês já estão inspiradoras pelas fotos que vocês postam, pela animação que a gente vê vocês fazendo as coisas. Então, assim, é muito especial. Eu agradeço muito vocês por compartilharem isso. Para a gente que desenvolve esse trabalho, é gratificante ouvir isso, viver esse momento que a gente viveu aqui hoje. É gratificante mesmo ouvir isso que vocês falaram, de que a gente de alguma forma consegue ajudar, porque é de vocês, as conquistas são de vocês, um esforço 100% de vocês, né? Mas a gente, né, fica feliz em de alguma forma poder dar uma contribuição em organizar para que esse esforço aconteça, para que essa disciplina aconteça, oportunizar o método, que é o que a gente tenta fazer, e dar essas dicas aqui através desses canais para que as pessoas alcancem. Então, muitíssimo obrigado pela generosidade de vocês. Não, foi muito bom e a gente também quer agradecer a oportunidade e esperamos ter contribuído e ajudado as pessoas que querem mudar de vida também. Porque esses 173 dias foram só o começo pra gente. A gente já tem planos já pro ano que vem, sim, foi uma porta que se abriu pra gente. Mas, que legal, gente. Parabéns. Parabéns Obrigado, pela história de vocês, pela história que vocês estão construindo. E, pessoal, então, esse foi mais um episódio do podcast Supere Seus Limites. E eu desejo a todos vocês, a você que está aí do outro lado assistindo ou ouvindo, desejo que vocês também tenham conquistas memoráveis. Então, um grande abraço e até o próximo episódio. Até o próximo. Até.